E agora, do nosso podcast está gravado aqui do Secov, as pratas da casa aqui, o doutor Caio e a doutora Alessandra, que é o nosso coordenador médico do Secov Med e a nossa coordenadora da medicina ocupacional. Gente, é um prazer recebê-los aqui. É o último bate-papo do dia hoje. Produtivo. Então, Caio, uma boa tarde para você. Boa Muito tarde, obrigado. Paulo. Alessandra, obrigado por estar aqui. Espero que seja um bate-papo legal aí, que vocês possam explicar aí para as pessoas o que nós temos a oferecer, o que o Secov faz, o que o Secov Med faz e entrega, né? Nós temos hoje 14 especializações, para quem não sabe, tá? Então, você que é associado do Secov e que quer se associar, nós temos 14 especializações médicas, depois o Dr. Caio vai falar uma a uma aí, quais são, e nós temos uma parte de odonto muito boa, né, doutora? Muito, excelente. uma estrutura fantástica. Então, vocês pagam um pouquinho ao mês e tem um serviço aqui de qualidade, tá? A gente vai tentar explicar para vocês o máximo possível. O que eu posso falar agora já de bate-pronto, que eu acho que é legal a gente falar sobre a medicina preventiva, né? Com certeza. Como é que a medicina preventiva, Caio, ela pode dar a qualidade aos funcionários aí dos condomínios e das empresas? O que você pode falar disso para a gente? Primeiro, obrigado pelo convite, Paulo. Da minha parte, como coordenador médico, é um prazer estar explicando o que é o Secov Med para as pessoas, né? Que tem essa dificuldade de entender o que significa Entender. E até abordar sobre esse assunto, né? Medicina preventiva. Eu acredito que é a forma como vai evoluir futuramente a medicina, não mais baseada naquela de paciente com um sintoma, com uma doença, só no final da doença começa a tratar. Isso tem demonstrado que cada vez mais a gente pega só o paciente em fase terminal, ou às vezes já começa com medicação, e o objetivo do Secov Med é justamente isso, aliar a prevenção com os cuidados de saúde do colaborador, do usuário do Secov, né? Nesse sentido, até abordando sobre as 14 especialidades médicas, né? A gente tem aí a questão do cardiologista, clínico geral, temos 2, a dermatologista, que é difícil de encontrar fora. Coisa que clínico geral é uma coisa que antigamente... Não tinha. Eu não sou velho, mas eu sou meio velho, então, tá? Meio velho. Vocês lembram que antigamente a figura desse clínico geral era tão importante que as pessoas iam no clínico geral, aí do clínico geral ele assertivamente, né? Hoje às vezes você vai... Cuidava da família toda. Né? E hoje você vai às vezes em 10 médicos e nenhum acerta, um passa para um, passa para outro. Ele tinha essa visão, né? E a gente tem isso aqui dentro do Secov. Mais integrativo mesmo. Não é? Com certeza. E a facilidade que a gente tem, como tem todos esses especialistas aqui no Secov Med, né? Então tem uma comunicação muito grande na questão da prevenção. Tem um relato de um paciente que às vezes chega nesse sentido, que às vezes nunca fez nenhum exame preventivo e a gente consegue pegar aqui algumas doenças que ele já apresenta e às vezes já encaminhar já para o especialista. É comum, assim, encontrar pacientes mais velhos, assim, com 40, 50 anos, que não gostam de ir no médico, né? Até como clínico geral, eu sou a primeira porta de entrada dos pacientes. Típico do homem, né? Querer ir no médico. 50, 60 anos, nunca foi no médico. E quando ele entra aqui e começa a fazer a prevenção, ele não abandona mais. Fica fazendo exames sempre com a gente, não é mais aquele homem. Até começa a exercer influência na família, falando que os irmãos, assim, precisa fazer cuidados. E tem algum caso, assim, que você pode falar de caso prático, de algum que o Secov Médico ajudou alguém com esse jeito de fazer, esse jeito preventivo de fazer, que ele não precisou deixar de... Eu pego bastante da Alessandra, alguns pacientes que ela encaminha para mim. Até pode falar um pouco. Porque a medicina ocupacional também, muitas vezes, eles entram, né, no Secov, como o Caio falou, geralmente passa pela medicina ocupacional, né, e depois vão conhecendo
as outras especialidades. Mas tem alguns também que não têm a medicina ocupacional. Infelizmente, ainda, né? Alguns contratos aqui que só faz com com a especialidade e não com a medicina ocupacional. Então, é muito importante que tenha, né, esses dois contratos, essa sinergia, porque passando, né, na medicina ocupacional, como você falou, principalmente os homens, a gente vê que a maioria, aqui é uma certa idade, geralmente depois dos 40, muitos não procuram mesmo, né? Não vão, às vezes as esposas cobram os filhos, né? E eles acabam não procurando. E quando passa, eles acabam se soltando um pouquinho, né? Vem meio tenso para o exame, não sabe o que que é. Tem uns que não conhecem, às vezes, Eu conheço né? gente, homem teimoso, a gente conhece, que tem problema há muitos anos. Sim, sim. Nem relatar, ele relata de não medo relata. de ir Exatamente. no médico, de ter que cuidar daquilo. Isso. Então, aos poucos, eles vão, né, se abrindo, vão conversando com a gente, né, tirando as dúvidas, e aí a gente tem essa possibilidade, né, depois de encaminhar, né, para o Caio, para o doutor Ciro, né, ou dependendo da outra especialidade, para que eles continuem, né, a investigação e dar uma prevenção, porque às vezes é o início, né, de alguma doença, às vezes silenciosa. Muitas vezes a gente tem muito aqui hipertensão, né, e diabetes, né. Eu acho que né, a grande maioria, o principal, até mais do que as doenças osteomusculares. Então, e o paciente, como muitas vezes não sente, né, então são doenças que vão dando corda, né. E aí, a hora que o paciente realmente vê, né? E muitos também não, que sabem, tem o outro lado também, que já fazem tratamento, mas param por conta própria, ou tomam remédio. A gente cansa, né, Caio, de escutar. Eu tomei a medicação hoje. Eu tomo quando eu sinto que me dá uma dor de cabeça, né? Então, perigoso. Muitas vezes aqui, tanto passando comigo como o Caio, da gente ter que chamar, né? Nós temos aqui um SOS, né? Então, que é um parceiro e que algumas vezes, em alguns casos, a gente tem que chamar porque a pessoa não tem nem condição de ir para casa sozinho, né? Durante o nosso exame, a gente consta que ele não está bem de saúde, é uma pessoa que está relutando ali para tratar. E às vezes, naquele momento, a família, né, vai até o hospital ou vem até aqui, aí às vezes, naquele dia, de fato, ele vai entender que ele precisa desse cuidado. Exatamente. Ele tem Então, veja como isso, do que a gente começou, né, ali no início do podcast, onde a gente chegou da importância que né, as consultas, o acompanhamento preventivo, né? Então, e isso tudo não é, eu falo, não é só para o trabalho, né? Porque ele não precisa estar, ele não é para medicina ocupacional. Exatamente. Muitas vezes eu falo, exatamente. Eu falo essa frase. Eu falo, olha, o que eu estou te dizendo não é para o seu trabalho somente. Claro, você precisa produzir, né? O trabalho dignifica. Quem não gosta, quem não precisa do trabalho, mas também é para sua vida pessoal. Porque eu digo assim, hoje, se você não se trata, eu pergunto também, você é casado, você tem filhos? Porque quando a gente está passando por um tratamento, quer dizer, uma patologia que você descobre, né, aqui na prevenção, você é egoísta se você não se tratar. Porque se amanhã ou depois você cair no hospital, você tem um infarto, né, Caio? Alguém vai cuidar de você. Exatamente. E a família vai ter que, às vezes, parar de trabalhar. É o filho que, né, às vezes está cansado do trabalho, vai ter que dar banho em você, vai ter que trocar sua fralda, vai ter que... Então, assim, às vezes eu tenho que mostrar esse lado, porque é real, né? Não estou inventando nada. Isso é rotina, né? Infelizmente, a gente não vive isso aqui, né? Mas os hospitais vivem. Então, por conta que lá, se ela tivesse feito uma prevenção e tivesse mantido o tratamento como foi indicado aqui, né, e acompanhado por nós, então mas a gente tem certeza, isso, né, tudo, Caio? Tudo descobre Com certeza, na ocupacional, na né? ocupacional, na hora de vir ali. Sim, muitas vezes é assim, né? E quando não tem a ocupacional, mas que passa já com o Caio, né? E como o Caio falou, os pacientes gostam e ficam fiéis, né? Eles não mudam, não querem sair, Adoro. né? Eu até comentando então, de um caso específico, né? Até aqui tocando nesse assunto. Eu tenho um paciente que ele não ia em médico mesmo, né? Só ia só quando estivesse doente, especificamente. E veio para fazer um check-up
tipo esses periódicos que a empresa está recomendando, né? E na avaliação eu escutei um sopro cardíaco nesse paciente, né? E era um sopro diferente dos habituais que a gente encontra, né? Na avaliação a gente consegue saber se é inocente ou não. Sim. E ele não tinha sintoma nenhum, mas era estranho o sopro dele. Então a gente já encaminhou esse paciente para o especialista que era o cardiologista. Na mesma semana mesmo ele conseguiu fazer lá um ecocardiograma e por sorte já descobriu a patologia, que ele tinha já uma alteração na formação do coração. E dentro de 1 ou 2 meses foi para cirurgia cardíaca. Fez cirurgia? Cirurgia cardíaca. Então, assim, aqui nós temos, assim, vários casos, né? Como você falou, casos importantes, significativos. Nossa, eu acho que se a gente for contar, né, Caio? Não aconteceu conosco, mas também com a doutora, com a ginecologista, Lorena. doutora Lorena, também que foi fundamental. Ela é uma excelente, né? Uma excelente profissional aqui do Secov também, da técnica câncer de mama. Muitas mulheres, né, que vieram aqui para fazer o primeiro preventivo e muitos casos, né, e que hoje estão voltando já no retorno ao trabalho, né, comigo, né, porque daí elas se afastam para o INSS para fazer o tratamento e retornam felizes, que foi descoberto aqui, sabe? Então, nossa, assim, a grandiosidade realmente do Secov Med a medicina preventiva é uma coisa que, como o Dr. Caio falou, espero que as pessoas também tenham essa consciência, né? Porque é difícil a gente falar também alguma coisa pelo fato de que o nosso país também não dá tanta chance para que as pessoas tenham uma medicina tão boa quanto o Secov tem aqui dentro, com essas especialidades, e tão barato, né? Sim, com preço. certeza. Então a gente consegue atender essas pessoas com qualidade, generosidade, coisas que talvez aí fora um pouco mais difícil, né? De tê-los. Mas de qualquer forma, o nosso SUS também, nós não podemos falar que ele é ruim, principalmente na nossa região, né? Sim. As pessoas talvez... A região toda, né? Então, talvez falem assim, o Brasil, mas se você andar no Brasil inteiro, o estado do Paraná é maravilhoso. Com certeza. E Londrina e região pior que as pessoas acham que não é pior. De longe nós não somos o pior. Com certeza. Né? Então, que bom que nós conseguimos fazer esses diagnósticos aí aprimorados, né? Eu ia perguntar agora algumas coisas técnicas, aí, se vocês quiserem falar sobre a nova NR1, né? Que é o que ela vai trazer de mudança. Então, a nova NR1, né, na verdade, é uma nova versão, né, que vai entrar em vigor agora, dia 26 de maio. Na verdade, assim, nós temos já alguns riscos, né, que nós já gerenciamos, que são os riscos físicos, químicos, biológicos, ergonômicos e os de acidente. Então, agora, a NR1 ela vai trazer o risco psicossocial, que, na verdade, né, se nós formos pensar, isso nós temos que, assim, já é uma coisa que já é avaliado dentro do exame médico ocupacional, né? Porém, agora ela vai ser mais evidenciada e cobrada, né? Porque a saúde mental, ela também é tão importante, né? Quanto os demais riscos que eu citei. Mas, ainda assim, ela está sendo bem discutida, tá? Ainda assim, para ver, assim, porque é uma abordagem importante de ser bem definida os critérios. Por quê? Porque as empresas, elas têm perfis diferentes, né? Então, não dá para deixar um padrão. O que seria esse risco psicossocial, né? Para um trabalhador de hospital, né? Para um trabalhador de call center, para um trabalhador de chão de fábrica. Então, assim, são várias... Pega pesado, exatamente. diferente. Então, assim, e outra, o risco psicossocial envolve... não só o ambiente de trabalho, mas aquilo que a pessoa traz consigo também. Eu acredito muito nisso, por conta que, às vezes, como eu estava discutindo com o Caio,
por exemplo, um determinado condomínio, vamos dizer no nosso caso aqui, nosso perfil condomínio. Então, tem lá 4 porteiros naquele condomínio. E alguns, né, para alguns, você ser gentil de abrir uma porta para um condômino, um portão, ajudar carregar uma compra, aquilo faz bem para ele. Para outros, ele já vê aquilo como um estresse, porque não é da função dele, ele não é obrigado a fazer aquilo, né? Então ele já vai ficar infeliz por fazer já vai aquilo. ficar infeliz por fazer aquilo. Então veja bem como isso é abrangente, né? Então assim, esse estresse, esse ambiente de trabalho, fica uma coisa assim um pouco subjetiva ainda. Então nós vamos ter que, né? Quem está aprimorando, né? Estamos trabalhando para que isso seja uma coisa realmente mais clara, né? E que traga benefício, de fato, né? Que o principal objetivo é promover o bem-estar, né, do trabalhador na sua totalidade, né? Então, acredito que vamos ver onde que... porque, assim, vai começar agora, né? Mas, ainda, como eu falei, até 2027... É a psicologia e a psiquiatria, é isso, né? Sim, envolve... porque você vai envolver o ambiente do trabalho, mas se aquele fator ali, daquele momento, se é aquilo, porque tem que ser uma coisa bem pontual, bem objetivo, não é uma coisa abrangente, não é uma coisa que você vai trazer, que você está com um problema pessoal, financeiro, né? Então, como que o médico, né, do trabalho, o psiquiatra, o psicólogo, que vai estar acompanhando essa situação de determinado colaborador, vai saber diferenciar? Então, a gente vai ter que vamos ter que ter mais instrumentos para a gente chegar e definir isso, mas como eu falei, eu acho que isso vai depender ainda um pouco mais de trabalho, de estudo, como é que vai definir isso para as empresas. Então, ainda estamos, o Secov-Med, bem desde janeiro que nós voltamos, né? Nós estamos sempre em reuniões, constantes reuniões, né? Com parceiros. Então, isso é muito importante, porque nós já estamos ali à frente, mesmo que não vai ser cobrado agora, a gente já quer deixar tudo encaminhado, né, e direcionado para que a gente esteja dentro da lei, né? Porque da lei na hora certa. Na hora certa, porque para não pegar a gente de surpresa, né? Então a gente já está, tanto a questão física até, né, na parte de sistema, a gente já está bem adiantado. Secov-Med já está, então, para os clientes Secov-Med pode ficar tranquilos que nós estamos buscando, né, entender essa mudança e trazer de uma forma mais clara, né, tanto para o paciente, para o colaborador, como para os síndicos, né? Porque hoje em dia nós somos, acho que o país, não sei se, não, acho que é o mundo, né, que é o maior venda de remédios. O Rivotril, acho que é o maior remédio vendido. Eu não sei. É o mais vendido. Eu não sei. Agora, eu não sei se é no mundo ou se no Brasil. Não sei. A gente tem uma grande porcentagem de pessoas com ansiedade, né? Sim. No Brasil. Então cada dia mais tem que tomar esse cuidado. Então, é um cuidado, porque exatamente, às vezes nesse dia A pandemia também deixou todo mundo mais um pouco ainda. Então, às vezes você já vem com alguma coisa, você já não está bem naquele dia, aconteceu um fato, e aí você vai ter um gatilho no trabalho. Então, como é que eu vou separar isso, né? Então, realmente, como eu falei, é muito cuidado, né? A gente vai ter que estudar, trabalhar sobre isso daí para a gente esclarecer sempre de forma clara e atuante mesmo, né? Para essa nova norma, né? Que está para entrar. Doutor Caio, e o programa Cuide-se Bem, que foi aquele que o ano passado nós tivemos aí junto, e foi um sucesso, né? O que você me fala dele? O que você pode falar para a gente? Para explicar mais ou menos como foi o projeto, né? Foi uma idealização no sentido de trazer não somente as consultas convencionais que tem, né, já no Secov, de medidas preventivas, mas fazer um grupo de pessoas voltadas mesmo à mudança de estilo de vida. Então, a gente cadastrou pessoas interessadas, do Secov-Med mesmo. Alguns síndicos participaram, tiveram bastante resultado nesse sentido.
voltado mesmo a mudar hábitos, né? Não somente perder peso ou fazer mais exercício físico. Claro que o foco era tentar trazer mais qualidade e saúde de vida para as pessoas. E os resultados, assim, em números, foi excelente. Mas Tivemos, em transformação de vida, assim, que eu acho que é o que é mais que é o que é mais importante. a gente teve bastante resultado. Tanto que agora esses pacientes que estão chegando para mim estão perguntando quando que vai ter novo projeto, quero estar lá. Né? Porque a gente fez aqui no Secov um projeto Cuide-se Bem, que era um projeto para fazer os exames primeiro e incentivar as pessoas a fazer exercícios físicos, dietas, tudo sobre o olhar do Dr. Caio. Então, se o Secov conseguiu mudar a vida de alguns, né? Com certeza. Então a gente pode, acho que, tocar isso aí para frente e ter mais edições, né? E além do acompanhamento que teve pelo clínico, teve acompanhamento com endocrinologista, com nutricionista, com cardiologista se precisasse, para indicar se pode realizar exercício físico ou não, né? Então foi tudo feito certinho. O acompanhamento foi basicamente 6, 7 meses que a gente fez, né? E a gente teve alguns eventos também presenciais para juntar a galera mesmo para se movimentar, né? Eu até lembro que ia correr lá no lago, né? Teve aula de dança também. Aula de dança, isso aí. Então o pessoal se movimentou bem, gostou. E só até comentando de uma síndica que ela adora assim, o projeto. Ela tinha pressão alta e estava com colesterol alto e diabetes. E nesse processo de mudança de estilo de vida, né? Ela comenta para mim que faz exercício físico agora, que ela odiava a academia. Agora ela vai e tá junto lá, achava estranho as pessoas acordarem às 5h30 da manhã para fazer exercício físico. E ela é uma delas que está lá na portinha lá fazendo exercício físico. Eu tive uma conversa com o Atala, sabe o Atala que fez aquele programa grande lá? Sim. Foi no Fantástico, né? Ele fez aquele... e ele disse para mim, eu estava numa roda que ele estava, ele falou que para você conseguir acostumar com alguma coisa, o corpo demora entre 9 a 12 meses. Por isso que o difícil é a pessoa acostumar com exercício físico. Não é que a gente odeia, claro que a gente odeia, o teu corpo é feito para ficar quietinho, o teu corpo não é feito para sentir dor. Quando você vai andar, quando você vai correr, quando você vai erguer um peso, você está sentindo dor, né? Aquilo te machuca. Então, você é feito para ficar intocado. Então, quando você consegue fazer alguma coisa durante esse período, dificilmente você volta. Por isso que a dieta dá errado, né? Vou fazer dieta de 1 ano, aí vai dar certo. Né? Ainda tirar essa culpa do paciente, né? Como você falou. Às vezes o paciente começa a mudar, abandona e se sente culpado. Putz, fiz tudo e funcionou, não perdi peso nenhum, né? Tirar essa culpa de... Não é o peso que você tem que olhar. Não, você tem que olhar a sua saúde, né? Isso, exatamente. A sua saúde, massa magra. Diminuição de gordura, tudo isso que impacta. Por isso que eu nunca pesei, viu, doutor? Não sei se você sabe disso. É mesmo. Nunca pesei na minha vida. Então, como eu nunca pesei, eu não sinto culpa de nada. Eu não sei quanto eu peso. Né? Estão rindo aí, mas é verdade, viu? Eu nunca pesei, então eu fico tranquilo. Eu só vejo a calça. A calça e a camisa. Eu falo, tem que parar, a calça tá me atrapalhando. Viu? Alguém, não sei quem vai falar sobre a clínica integrada. Queria que vocês falassem um pouco aí, como é que funciona, como é que funciona essa integração, né? Se faz mesmo essa integração a gente comentou um pouquinho, mas o que funciona excelente. Assim, no Secov a gente assim, pega bastante dificuldade fora. Eu, como clínico geral, tenho essa visão abrangente de todo paciente e é comum, às vezes, o paciente síndico mesmo, que tem convênio de saúde, chega com uma queixa específica e diz que passou vários profissionais. Igual a gente falou antes, né? Igual eu falei que antigamente era uma prática... E, às vezes, nenhum resolveu o problema especificamente. Não que o Secov consegue resolver todos os problemas, mas a gente, como tem esse olhar direcionado, a gente consegue integrar, às vezes, com a ajuda do psicólogo,
do psiquiatra quando entra na questão, endocrinologista, nutricionista, cardiologista, até o ortopedista entra na questão da prevenção aí de lesões ou precisar de afastamento. Então, essa parte que a gente vê um pouco fora mesmo do convênio, até mesmo do SUS, a gente encontra muito aqui no Secov Med, né? Viu? Eu queria que vocês dois falassem agora um pouco sobre a pontualidade do Secov Med. Às vezes eu falo para as pessoas, e as pessoas não acreditam em mim, que eu falo sobre como o Secov é pontual, porque a gente tem um grande problema aí fora, quando você vai ao médico e você... esses dias eu fui no médico e ele me deixou esperando 2 horas. Se eu não precisasse muito, mas muito, eu não teria ficado. E eu cheguei para ele, ele me entendeu. Eu falei, eu não quero ser grosso com o senhor, porque você é médico e eu te entendo, mas você já imaginou eu deixar um cliente meu esperando 2 horas? Não dá, né? Então, aí você fala assim, tudo bem esperar, né? 10 minutos, 15 minutos. Sim. Ok, as coisas acontecem. Mas uma espera muito grande. E tanto que hoje eu faço uma coisa quando eu vou em outros médicos. Eu ligo, tá no horário, né? Sim, Agora, aqui no Secov, não. Aqui no Secov é pontualidade, aqui é fiel. Isso eu queria aqui que vocês falassem sobre uma isso. característica, né, bem marcante, importante, né, que leva muito em consideração mesmo. Que é uma fama nossa, a gente tem essa fama. Sim. E é importante, né, até porque os que já estão conosco há mais tempo, né, que caminham no Secov há mais tempo, já estão acostumados com a pontualidade. E os novos, às vezes, estranham. Eles chegam 10, 15 minutos atrasados e eles não são atendidos. Infelizmente, às vezes não dá, porque se ele atrasar, aí acaba atrasando o outro, né, desencadeia outras situações. Então, salvo exceções, né, às vezes acontece, mas normalmente é reagendado a consulta dele. E aí, com certeza, na próxima vez ele já sabe. Poxa vida, mas por quê? Porque ele tem essa mentalidade. Né? Todo lugar que a gente vai, a gente sempre, né, fica na espera. A gente tem o dado aí da semana passada de atraso? Do outro mês passado, pega pra gente aí, tá bom? Que daí a gente pode falar para vocês quanto em um mês foi atrasado, em minutos. Em um mês. Então aqui o Secov tem esse respeito com com a nossa vida, né? Nós chamamos aqui de vida com a pessoa que está aqui. E isso é muito legal da parte de vocês, da parte literalmente da empresa, que traz esse presente pro... E até para quando ocorre essa pontualidade, né? Então até o paciente, a hora que ele chega, ele já chega mais leve. Ele já não chega, porque como você falou, se você esperar 40 minutos 2 horas, você já entra, você já entra com outro humor, né? Você já talvez aquilo que você gostaria de conversar, de tirar suas dúvidas, você já esqueceu ou você não quer perguntar mais. Você tá de saco cheio. Exatamente. Então, não, você chega, já é atendido, a pessoa já está com um sorriso, com um olhar diferente. Então, assim, é o respeito mesmo, né? O carinho com o paciente, né? A humanização. Os pacientes até brincam, nem deu tempo de tomar um cafezinho. É verdade. Vai ter que tomar na saída, É verdade. né, Caio? Vai ter que tomar na saída. Não Não quando entra. E um ponto que pega também, às vezes o pessoal acha que pegando essa pontualidade a gente vai perder em termos de qualidade, né? Mas isso a gente preza muito bem, né? Não somente na pontualidade, mas na qualidade do atendimento. Porque não adianta, às vezes, você correr num paciente para tentar atender e atingir o objetivo do tempo se você não atender com qualidade. É isso que a gente preza, principalmente, os dois. A gente está aqui, Odonto 99%, atendido pontualmente. Nos médicos, 90% e a recepção 95%. É absurdo, né? É muito bom isso. Muito legal. Então, tivemos um atraso aí no máximo de 10 minutos que não chegou a dar isso aí, não. No mês, né? No mês. Isso tem mês então, que é bem melhor. Então, quer dizer, a gente pode falar que nós temos um atraso zero aqui. Sim. Né? Isso é muito bom.
Gente, foi um prazer conversar com vocês. O papo Foi nosso. muito rápido. Uhum. Infelizmente, passa bem rápido. Mas eu queria que vocês, tanto o Dr. Caio quanto a doutora Alessandra, deixasse um recado, aí uma mensagem aos síndicos, às administradoras, às imobiliárias também. Sempre convido vocês aí que fazem parte do Secov a usarem o nosso serviço. O nosso serviço é muito, como vocês escutaram aqui, não é só na palavra, tá, gente? Isso aqui acontece no nosso dia a dia. Estamos aqui com grandes profissionais, representados por esses dois que aqui estão. E eu queria que vocês deixassem um recado aí para os nossos síndicos, administradores, os corretores. Bom, eu gostaria de agradecer o convite, né, desse podcast, dessa conversa, desse bate-papo, né, e que tenham outros, né, porque é muito importante, às vezes a gente não consegue passar e nem as pessoas às vezes dia a sabem, dia nosso é muito né, corrido, né? de tudo o que o Secov oferece, né, e às vezes achar, doutor Caio, o ginecologista, o endócrino, não, aqui nós somos uma equipe, né, então não é... realmente é uma equipe que se conversa, né? E há trocas, e o que a gente mais preserva é a qualidade de vida, né? Do colaborador, do paciente que por aqui passa, né? Dos clientes do Secov, assim dizer, e que nós estamos aqui sempre prontos para atendê-los da melhor forma possível, né? E na medicina ocupacional, né, o objetivo principal é promover sempre a saúde, né, a prevenção, para que todos tenham, né, uma qualidade no trabalho, que consigam desempenhar as suas atividades com o mínimo, né, de problemas de saúde possível. Né? E a minha mensagem é para o pessoal do síndico que venham conhecer mais o Secov Med, né? Tem alguns síndicos que são fiéis e gostam bastante do Secov Med, mas tem muitos, às vezes, que não chegam a conhecer. Não o pessoal vem da conhecer, mas... imobiliária também. Aqueles que vêm não abandonam isso daqui, porque realmente a gente pensa num olhar diferente, não só na doença em si, a gente pensa no todo. Né? Então, gente, aqui no Secov Med, eu posso afirmar, como presidente aqui da entidade norte do estado, que aqui, pelas mãos do Dr. Caio, pelas mãos da doutora Alessandra, não será só realizada uma consulta, e sim, se cada um sentir a necessidade de que o Dr. Caio tem que passar por um cardiologista, ou tem que passar por um psicólogo, um psiquiatra, tudo será identificado aqui dentro, e com muita compaixão, vocês podem ter certeza que vocês serão muito bem atendidos, e aqui todo mundo se coloca no lugar do próximo. Então, acho que essa é a nossa intenção, é a intenção que o Secov tem com todos aqui dentro, e a nossa equipe está sempre contente e feliz, que é o que a gente preza, né, doutora? Está sempre feliz, sempre bem, para poder receber o problema do próximo, porque eu acho que a entidade Secov é uma entidade de doação, e quando a gente se doa sempre ao próximo, com muita perspicácia, com muita saúde, força mesmo, com muita vontade de fazer dar certo. Então, quem está no Secov, venha conhecer mais. Quem não está, se associe. Estamos aqui de portas abertas para recebê-los com muito bom grado. Obrigado, Caio. Obrigado, doutora. Agradeço. Um abraço, uma boa tarde para vocês. Obrigada. Que Deus abençoe a todos. Amém.